Fala pessoal, Dump Mental aqui para mais um vídeo e a pergunta que eu quero deixar nesse vídeo é: qual é a minha próxima câmera? A ideia desse vídeo é falar sobre câmeras, mas não sobre câmeras específicas. Eu não estou aqui para falar sobre as câmeras que eu utilizo ou sobre as câmeras que são melhores no mercado. Estou aqui para falar de câmeras num geral. Eu resolvi fazer a introdução de alguns vídeos aqui falando um pouquinho generalista, um pouquinho sem informação técnica, mas falando já um pouquinho sobre fotografia, sobre vídeo, falando sobre equipamento. Então eu quero dar essa introdução para sentir, para ter o feeling de vocês, quais são as maiores dificuldades, qual é o assunto principal que vocês querem abordar, para a gente continuar essa troca de ideia, beleza? Por que sobre câmeras? Porque é um assunto que estava na minha cabeça ultimamente, né? A gente vê tanto lançamento ultimamente, a evolução da tecnologia é tão rápida, e a gente pensa onde que isso vai parar. Nosso instinto, nossa vontade crescente de cada vez ter a câmera do ano, cada vez ter aquela tecnologia nas nossas mãos, seja o Global Shutter, seja o 8K, seja o 6K, seja o RAW, seja o... qualquer coisa que você realmente se interesse, assim, aquilo que te chama a atenção em cada câmera, né? E as marcas, elas são muito boas em fazer um negócio que é: elas colocam algumas coisas em umas câmeras, mas tiram outras que às vezes até tem outro modelo da própria marca. E eu acho que a gente sabe que eles fazem isso para que o mercado possa girar. Eles dizem que é para cada um ter a sua câmera específica no seu segmento, mas não seria viável para nenhuma marca colocar todo o seu melhor em um modelo só de câmera. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência, mas não é sobre a minha experiência para falar para você compre tal câmera. É falar sobre a minha experiência para vocês entenderem qual foi a minha decisão, qual foi o meu ponto de partida e porque hoje, de certa forma, eu não me contento de uma forma negativa, da forma de estar confortável, mas logicamente eu também gostaria de ter acesso a muitas câmeras, a câmeras mais caras e as high-ends, câmeras de cinema, mas eu não consigo, eu não posso. Então, por que de certa forma eu me contentei em ter a câmera que eu tenho hoje e o que me levou a adquirir ela? Lembrando, isso não é um vídeo voltado à minha câmera, a câmera que eu decidi obter, mas sim usar ela como referência para você fazer suas próprias escolhas. Mas para contextualizar, a minha câmera hoje é uma Canon R5C. Então ela é mais voltada para vídeo, só que ela faz fotos muito bem. Talvez, na minha opinião, uma das câmeras mais híbridas, com a melhor foto e com um vídeo excelente que tem no mercado, né? E review você pode ver de monte. E esse foi o motivo número 1 pelo qual eu obtive ela. Eu trabalhei com Sony por muito tempo. A Sony é uma excelente câmera. Eu quero salientar isso várias e várias vezes durante esse vídeo. Eu não tô aqui para falar mal, eu gosto muito da Sony. Eu que gostaria de poder ter na Sony o que eu tenho hoje na Canon. Porque a Sony tem seus pontos positivos. Para essa troca também tem um ponto negativo, né? Quando eu migrei de marca, eu tive que migrar lente, equipamento, acessório. Então tudo isso gera um transtorno, gera uma dor de cabeça que eu não gostaria de ter tido na época, mas que hoje valeu a pena para mim, pro meu caso, né? Então, mas voltando, o que me levou a fazer essa escolha, né? Essa coisa do híbrido. Eu tive a 7 IV, eu tive a FX30, eu tive a 7 III da Sony, eu usei a FX3, eu usei outras câmeras da Sony, e o que eu sentia que estava faltando na Sony? Eu sentia que estava faltando na Sony um codec melhor. E quando eu fui para a FX30, eu acabei sentindo falta da foto. A foto da FX30 não é boa. Infelizmente, tem que ser dito. Ela resolve alguns casos, pouquíssimos casos. Mas fotos profissionais mesmo, fotos ela não faz. Então, é uma câmera de cinema, né? Também nem é feita para isso. Volto naquele lance que a gente falou que as marcas, elas tiram algumas coisinhas e para focar em outras, né? E ela poderia ter colocado uma foto um pouquinho melhor. E aí eu comprei a 7 IV. A 7 IV ótima na foto, perfeito. Porém, tem algumas falhas de vídeo, né? Qual falha de vídeo que você acha na 7 IV, Daniel?
ciência de cor da Sony da 7 IV não é a melhor. Se você for comparar dentro da própria marca, ZV-1, FX3, a própria FX30, a ciência de cor é melhor do que da 7 IV. São coisas que dá para contornar, né? Dá para contornar na edição, você aprendendo uma configuração ali. Porém, no dia a dia, quando você vai filmar um evento, as coisas são muito corridas. Quando você vai pegar a câmera ali no run and gun, são coisas que te deixam na mão. São coisas que acabam falhando, né? E eu posso aqui citar alguns defeitos, como eu posso citar alguns defeitos da Canon R5C, tá? Volta a dizer, não tô falando mal da Sony. O foco da Sony é muito melhor, muito mais rápido, e não só mais rápido no sentido de focar mesmo, né, o objeto, mas eu acho que a compreensão do assunto da Sony, principalmente pelo tempo que eu usei, eu achei ele muito melhor. A compreensão da câmera, entender qual é o seu objetivo, você colocar a câmera num gimbal com uma lente aberta, colocar no público e você focar, parece que ela, num contexto geral, entende muito melhor do que a Canon o que você está querendo fazer. O foco da Canon é ruim? Não é ruim. Você pode também ajustar isso, como você pode ajustar o perfil de cor da Sony na Canon, pode. Você pode mudar o tipo de foco que você vai utilizar numa gravação, né? Usar o foco pontual, isso talvez te ajude ali a você falar para a câmera, mostrar para a câmera um pouquinho melhor o que você deseja. E aí vem o ponto 1 desse meu primeiro assunto, né? Saiba usar o equipamento que você tem. Então, saiba como configurar a ciência de cor para melhorar um pouquinho, se você acha que o defeito dele é esse. Se você acha que o defeito é foco, então aprenda a mexer nos diferentes tipos de focos que sua câmera oferece para você ter um melhor resultado. Saiba expor. Se você acha que sua câmera ela recupera mais highlights, então deixa a imagem um pouquinho estourada para você voltar na pós. Se você acha que ela recupera sombras melhores, então faz essa exposição para as altas luzes, né? Normalmente para o céu, mas faz para as altas luzes e depois você recupera as sombras. Conheça então o equipamento que você tem nas mãos, saiba os pontos fracos, saiba os pontos fortes, e aí, independente da marca que você tiver, independente do equipamento que você tiver, você vai conseguir ter bons resultados. Eu nem tô aqui para falar sobre isso, mas aquela velha frase que acaba aparecendo nesses momentos, né? Então quer dizer que você tá falando que equipamento não importa, não, equipamento importa muito, né? Mas você tem que lidar com as falhas, né? A gente hoje, por exemplo, tem momentos que eu trabalho com a R8 ao invés de trabalhar com a R5C, e eu aprendi que para certas ocasiões eu não preciso de uma R5C, porque a R8 já, ela, mesmo não sendo uma câmera do nível da R5C, ela já me entrega um resultado excelente, e eu aprendi a usar ela, aprendi a saber quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, e por que eu posso usar ela ao invés de usar a R5C em certos trabalhos, em certas ocasiões. Então a primeira mensagem é essa: entenda, compreenda o que seu equipamento entrega para você. E o segundo a gente falar exatamente sobre isso, sobre essa briga de marcas, sobre essa briga da gente sempre querer, meu sonho agora, nesse momento, era ter uma C80, né? Mas a gente vive no Brasil, a gente vive num país onde tudo é muito caro, a gente vive numa ocasião talvez que muitos de vocês sonhem ainda em trabalhar com fotografia, trabalhar com vídeos, se sustentar, pagar suas contas primeiramente, do que antes investir 30, 40 mil no corpo de uma câmera, fora as lentes, fora microfone, fora equipamento de luz que a gente usa aqui, que tá me filmando, e vai, né? Tire o máximo do seu equipamento. Vai e consuma, vai e aprende realmente o que ele te traz, o que ele não te traz. Eu tenho certeza que quando você começar a enxergar esse lado, você vai saber exatamente a próxima câmera que você tem que comprar, a lente que você tem que adquirir. Ah, Daniel, mas é fácil falar, você acaba usando no seu ambiente de trabalho outras lentes, outros corpos de câmeras que te ajudam a tomar essa decisão no fim das contas, né? Saber que tal câmera tem tal defeito, outra câmera, sem mesmo comprar. Realmente, isso é um privilégio, realmente, essa é uma oportunidade que eu tenho. Mas, no fim das contas, pessoal, eu sei que tem algumas coisas que são fáceis de falar e difíceis de executar, né? Para mim também tem algumas coisas que são assim.
Mas o lance do alugar o equipamento para você testar é interessante, é importante, é fácil hoje em dia. A gente tem uma porrada de locadora no mercado. Ficar com a câmera ali uns 2 dias para você realmente consumir e ver o que ela tem, né? Ver alguns reviews antes, lógico, para você saber mexer. Mas para você não fazer a compra errada. Uma coisa que eu posso dizer, né? Eu comprei bastante câmera e vendi bastante câmera nos últimos 2-3 anos, assim. Tem o ponto negativo, que é o ponto financeiro, não recomendo. A gente que está no mercado, às vezes a gente vai ganhar financeiramente, né, na venda, na troca ali, às vezes a gente vai perder ou às vezes a gente vai empatar. Mas talvez para quem tenha isso como um hobby ou esteja iniciando, não tem essa oportunidade de ficar comprando e vendendo câmera, não tem esse dinheiro. E aí a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E essa parte da locação, essa parte de você testar outros equipamentos, você até conhecer pessoas do meio audiovisual para te dar uma sugestão, para vocês trocarem ali num passeio fotográfico, alguma coisa assim, trocarem o equipamento, pô, testa o meu, eu testo o seu, vamos lá. Mesmo se você decidir não comprar aquele equipamento, mesmo se você não decidir não ter aquela lente, aquela câmera, eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa sobre aquele equipamento e aquilo vai te trazer algo novo para o seu equipamento ou para algo que você queira adquirir. Resumo da obra, assim, fotografia, o vídeo, ela tem um conceito artístico muito grande por trás. A técnica, ela é muito importante você aprender, é muito importante você consumir, é muito importante você estudar. Porque quando você domina a técnica, quando você domina o equipamento, você sabe os pontos negativos, você sabe os pontos positivos, você vai produzir algo legal, independente com que você esteja na mão. Mas isso vem através até do ter. Então sim, equipamento é importante, mas o estudo, a prática, a evolução é muito mais importante. Saber qual é o conceito básico, qual é o conceito de iluminação, qual é o conceito de codec, qual é o conceito de sensor, qual é o conceito de um tripé, né? Por que ele serve, por que eu não filmo na mão, por que desse lado eu coloquei um rebatedor, não coloquei outra luz. Então esse tipo de detalhe que você tem que começar a se focar para você tomar a decisão de qual câmera, qual lente vai ser sua próxima aquisição. E fica tranquilo, eu acho que esse vídeo não é nem de perto algo que vai te dar uma instrução final do que você deve fazer ou do que você não deve fazer. Está muito longe disso, mas eu acho que com bate-papo, com uma troca, com bastante estudo, com bastante prática, você vai conseguir tomar essa decisão. Todo mundo está nessa, inclusive quem já passou por isso várias e várias vezes. A gente repete sempre essa mesma pergunta, né? Qual é o nosso próximo equipamento?